Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho nesse momento. Noite, Marlene, a Isabel, a Miriam, todos mais que foram chegando. Eu já perdi aqui um pouco, o pessoal vai entrando mais rápido do que eu consigo ver, viu? Ana Lúcia, a Célia, a Edilane, Tonel, Fernanda, a Maria Araújo já estava, né? A Marilza, a Miriam, a Regina, o Rodrigo, a Suzana, a Vanessa já falou. Então vamos lá, gente. Hoje o que nos compete hoje a gente começar a fazer as nossas reflexões, os nossos estudos, é o capítulo de número 29. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu estou gravando, tá? Vamos lá. Lembra que no último capítulo, aquele posto de socorro estava recebendo a visita da família Bacelar, né? Então vai começar a aparecer novos personagens e vão ser comentados sobre isso. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina, que são as duas moças que estavam acompanhando e que haviam sido filhas, né, do senhor Bacelar, do casal, né? Então eles começam a conversar com elas para saber mais, né, de tudo. Então ele coloca assim: a primeira tinha sido filha de Bacelar quanto na crosta, a segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Então, a primeira era filha e a segunda era uma sobrinha, né? Fazendo a correção. E aí a gente vai começar a ver, porque eles vão traçar, né, um paralelo do que é o plano espiritual, basicamente, e dali onde eles estão. Então eles colocam assim: verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. Quer dizer, a vida social era semelhante, né? Apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Porque, em geral, gente, infelizmente, quando a gente se reúne aqui na Terra, a gente muitas vezes esquece de elevar o teor das nossas conversas. Então, o que ele coloca ali é que isso era uma diferença marcante. Que aqui, geralmente, a gente se reúne e as nossas conversas não passam de situações, de assuntos que giram em torno da horizontalidade da vida. E aquilo que deveria ser o motivo pelo qual a gente se une, aprofundar, aprofundar conhecimentos, matar a saudade, a gente às vezes deixa isso para um segundo plano, até terceiro. Então ele diz que o que fazia diferença da vida social aqui na Terra, da vida social lá no plano espiritual, eram os sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. E muitas vezes a gente aqui na Terra, a gente às vezes está na presença de uma pessoa que a gente às vezes nem gosta, não gosta, mas a gente finge gostar da pessoa. Finge, aparenta simpatia, às vezes, muitas vezes, por uma pessoa que a gente não nutre. E lá no plano espiritual não existe esse fingimento. Existem os sentimentos reais, né, apresentados ali, não só em palavras, mas em comportamentos e em pensamentos. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Nossa, é assim, sinceramente, sonho de consumo poder viver dessa forma. A gente poder estar na sociedade, conversar com as pessoas sem precisar aparentar nada e nem ficar com medo de falar qualquer coisa que, de forma com que o outro possa ficar magoado. Porque assim, a gente às vezes está numa roda social, a gente tem que ficar medindo as palavras, porque às vezes tem pessoas muito sensíveis que a menor colocação assim, de mais sinceridade, a gente magoa as pessoas. Como será bom o dia que a gente puder conversar abertamente, sendo quem nós somos em realidade? Eu não estou falando que a conversa vai ser lícita para grosserias indiretas, não é isso que eu estou falando. Mas é a gente poder ser a gente e o outro entender que a gente está sendo a gente e que qualquer coisa que a gente falar, a gente não está botando maldade, ainda que pareça que esteja,
dentro de um processo de maldade, mas não está, né? Que bom que vai ser a nossa conversa. Vão ser conversas de pessoas amadurecidas. E como vai ser bom isso? Tomara que um dia a gente possa conversar dessa maneira em sociedade, de verdade. E uns pelos outros nutrirem a simpatia, a compreensão, pelo menos, e a vontade sincera de entendimento entre nós. Porque, em geral, aqui na Terra é muito complicado. É muito complicado mesmo, né? Sem problema, Mirza. Eu estou vendo aqui você no chat que você hoje tem trabalho, sem problemas. E aí vai falar um pouquinho da situação de Campo da Paz como colônia, né? A gente já viu que é uma colônia, mas eles estão ali nesse instante num posto de socorro de Campos da Paz, né? Porque é uma colônia, Campo da Paz, que tem vários postinhos de socorro, tá bom? Estou trabalhando há muito. As meninas estavam conversando com a André Luiz e o Vicente, né? Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Entenda, quem tem mais evolução tem mais liberdade. E quem tem mais evolução, ele pode trafegar por mais dimensões espirituais. Mas quem está num patamar, uma dimensão espiritual muito abaixo, só pode visitar o que se encontra acima mediante uma permissão. Mas quem está em cima pode visitar os que estão embaixo, trafegar naturalmente com liberdade. É aí que mostra a importância da evolução, porque mostra que o nosso livre-arbítrio ele aumenta. Por que ele aumenta? É um presente que a gente ganha? Não. Quem está num patamar mais evolutivo, ele ali se encontra porque ele está tentando e vivendo ao máximo as leis de Deus. Então, ele tem uma superioridade moral que confere a ele uma liberdade maior de ir e vir. Aquele que anda mais na contramão das leis de Deus, ele fica mais cerceado. Ele tem o livre-arbítrio dele mais limitado. Mas por quê? Porque alguém limita? Não. Pela própria ignorância dele ou pela própria omissão dele. É isso que faz com que ele não tenha passaporte livre de lá e daqui para lá. Alguém? Exatamente. Exatamente. Nunca mais a gente perde. Você fez uma colocação, porque a gente aqui na Terra, a gente pode até ter uma liberdade bem grande, mas muitas vezes a gente nem é merecedor dessa liberdade. Porque quantos caminham na contramão das próprias leis civis? Nossa, não estou falando das leis só de Deus, né? E ele tem uma liberdade porque ele tem um poder na sociedade, ele tem poder aquisitivo, mas lá a liberdade é medida pelo tamanho do esforço de cada um em se moralizar e viver a lei de Deus. Quanto mais a pessoa, quanto mais o espírito, né, vive as leis de Deus, maior é a liberdade dele. Mas é isso aí mesmo, Patrícia. Então, as meninas estão esperando poderem um dia visitar, veja bem, né? Fazer uma visita. É uma coisa que aqui a gente tem liberdade para visitar as pessoas, né? Independente do nosso nível evolutivo. Então a gente pode visitar lá para ela poder ir a nosso lar, uma outra colônia, mas é uma colônia que está acima da colônia dela. Então a gente agora já começa a situar um pouco melhor Campo da Paz, porque o Campo da Paz não está no umbral fino, com certeza, porque para ela poder chegar até lá, ela tem que ter autorização. Então, ela está num plano abaixo, então ela tem que estar entre o umbral médio e o grosso e a gente vai avaliar mais ou menos onde vai estar essa noite, tá? Então, eles continuam a conversa. Segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Então, lá onde André Luiz está, aqueles vários ministérios da regeneração, da comunicação, e vai por aí afora, da união divina,
Isso tudo, para eles que estão em Campo da Paz, são verdadeiras universidades. Olha como eles valorizam, né? O ensejo educativo nele é imenso e chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesses que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Então, já vai mostrando que os habitantes de Campo da Paz, eles têm que fazer um esforço imenso para se vigiar, para se melhorar, para poder permanecer ali, para poder estar ali. Isso é uma das coisas, né? Para poder ser digno, merecedor. Então, me parece que eles têm que se esforçar muito mais do que propriamente os habitantes do nosso lar. Não é que os habitantes do nosso lar podem fazer o que quer, não. Estou só querendo dizer que já há um trabalho naqueles espíritos que lá habitam, já tem um trabalho mais adiantado. Eles já estão um pouco mais adiantados em algum sentido, né, no sentido moral, melhor dizendo, do que a população de Campo da Paz. Então, olha que interessante. Campo da Paz mais se assemelha a nós aqui da crosta do planeta Terra do que do que a gente se assemelha ao nosso lar. Eles se assemelham mais à nossa vida. A gente vive em constante orar e vigiar, porque bobeou, a gente derrapa e faz uma besteira. E eles estão mais ou menos nessa condição de vigilância ativa, que nós aqui também estamos. A gente fala às vezes assim, a gente é espírita, né? Mas a gente ainda faz tanta coisa errada. Claro que faz tanta coisa errada ainda. A gente, na nossa condição, a gente ainda precisa se vigiar muito. Bobeou, a gente comete um deslize na nossa personalidade. É natural. O que não é natural é a gente insistir no erro, mas é natural. Acontece com a gente os erros. Né? Volto a dizer, o que não é natural é insistir nos erros. Né? Não, tem que fazer. Não. Para eles poderem visitar Campo da Paz, que é uma outra colônia, eles têm que ter permissão. Então a gente já sabe que eles não estão no mesmo nível evolutivo, na mesma dimensão evolutiva do que Campo da Paz, com certeza. Porque senão eles teriam livre acesso para poder visitar nosso lar. Elas vão precisar de autorização e a gente vai ver mais para frente, ela já tá mostrando por que ela precisa dessa autorização. Não é uma formalidade, né? Mas sim é um preparo que eles precisam ter. A gente já vai vendo ali que ela coloca, né? Onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Então, já mostra que se há uma diferença, é uma diferença vibratória, moralizadora. Então, com certeza, Campo da Paz, ele não se encontra na mesma dimensão que a umbral fino, né? Não é na mesma dimensão que se situa nosso lar, que é umbral fino. Então, com certeza, é para baixo. Porque senão, essa colocação dela, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, já mostra que o problema é de evolução moral. Não é uma coisa assim tão simples. Pode entrar e sair de nosso lar a hora que quer, só mandar um bilhetinho, tô indo, bater lá na porta, tô entrando. Não é assim. É preciso um certo merecimento para poder entrar em nosso lar, tá? E aí eu só trouxe esse mapinha quando a gente teve a oportunidade de estudar Cidade no Além e também Nosso Lar. É só para a gente lembrar que, aqui o cursor do mouse, aqui ó, se encontra o nosso lar, número 8. O que é número 8? Umbral, onde está localizada a cidade do nosso lar. Para baixo, 7, umbral médio. O 6, que fica aqui, ó, umbral grosso. E aí a crosta, onde que nós todos vivemos, né? Então, a gente vê que a colônia espiritual nosso lar fica no umbral fino. Se elas não podem transitar livremente por uma questão de vigilância, de assistência, por causa de uma questão moral, com certeza Campo da Paz não está situado no umbral fino, tá? Senão, eles não teriam tanta dificuldade. E aí a gente vai retornar às reflexões que a gente já fez na introdução, principalmente de Nosso Lar, que o livro Nosso Lar, ele vai retratar um pouco da situação das colônias espirituais, dos espíritos que ali habitam, no umbral fino. Já os mensageiros, ele vai relatar uma situação no umbral médio. Então, a gente deduz, não é colocado isso explicitamente, mas Campo da Paz
fica no umbral médio. Não está escrito textualmente, mas a gente deduz, tá? Assim como Obreiros da Vida Eterna vai falar do umbral grosso e Libertação vai falar das trevas que ficam da crosta para baixo. É só uma questão de estudo, tá? Só para relembrar isso aí a todos vocês. Foi para todo mundo ou ficou alguma situação meio esquisita? Não? Então vamos lá. Condições dos habitantes de nosso lar. Antes ela estava falando especificamente deles, lembra? Muita vigilância, muita assistência, é um trabalho intenso para consigo mesmo. Agora vamos ver as condições dos habitantes de nosso lar, as diferenças. Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidade de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo, ou seja, nosso lar, já se encontram a caminho de excelentes realizações, ou seja, os que vão para lá não estão em estado de perturbação, desequilíbrio e consciência tão adormecida quanto os que vão, tanto para o posto de socorro quanto para a colônia espiritual Campo da Paz. Você vê que no posto de socorro tem os que dormem, tem os dementados. Então, a situação de Campo da Paz é uma situação de espíritos em graus de sofrimento mais significativo, porque também espiritualmente são menos evoluídos do que aqueles que estão chegando e que habitam na colônia espiritual nosso lar. Naturalmente, continua, que os irmãos desequilibrados que por lá existem, pode falar, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Sim, isso. Não, não. Provavelmente não. É. Ela foi. Lembra que. Do, uhum, vou explicar. Várias condições. Primeiro, que a vampira vagava pelo umbral, porque a condição dela não era uma condição de um espírito que queria ser ajudado. Era um espírito endurecido. Ela não queria ser ajudada. Ela nem ao menos achava que ela estava errada. Lembra? Ela achava que ela tinha feito muito bem a todas aquelas almas. Que ela tinha ajudado as mães a solucionarem todos os seus problemas. Ponto 1. Ela vagava. Eu não sei se vocês lembram, mas a situação espiritual de nosso lar, deixa eu ver aqui se eu consigo alguma coisa menos estranha. Ele fica posicionado assim, uma posição de verticalização muito parecida com a próprio planeta Terra, cuja ponta fica o Ministério da Regeneração e a ponta superior fica a União Divina, lembra? Então, essa ponta, ela é fronteiriça, o Ministério da Regeneração, ela é fronteiriça com um umbral médio. E aquele vampiro, aquele que é chamado de vampiro, aquela mulher, ela está vagando pelo umbral médio, onde ela provavelmente recebeu ajuda, porém ela não pôde ser socorrida porque ela não se achava em erro, ela se achava muito pelo contrário, suprassumo da verdade. Provavelmente ela passou dali e ela chegou próximo à colônia, próximo, porque, gente, são limites vibratórios, né? Tanto é que ela não pôde ingressar em nosso lar, ela teve que retornar, porque ali, por uma questão vibratória, eles de cara viram que ela não tinha condições nenhuma para entrar. Ela estava vagando, era um espírito que vaga ainda no umbral. Só vaga no umbral aqueles que ainda não se arrependeram de suas faltas. Se não há arrependimento, como vão poder ser ajudados se eles nem acham que podem, que precisam de ajuda ou que erraram para precisar de ajuda? Então fica complicado. Não sei se eu me fiz entender para você, Eduardo. Fiz? Só um minutinho. Só um minutinho, Edith.
Ah, isso eu não sei não, Eduardo. Porque ali, se ela estava fronteiriça ali, ela tinha condições de trafegar, né? E uma coisa, o umbral médio também não é para espíritos bambambãs, né? Existem muitos espíritos que por ali vagam com crimes consideráveis, não são comparáveis a grandes, a serial killer, nada disso, psicopatia grave, e etc e tal, mas são crimes significativos. Um umbral grosso já é crime significativo, né? Quer dizer, um umbral grosso não, um umbral médio já é crime significativo, o grosso mais ainda. E aí vai para diante, né? Então, assim, eu não me assusto muito a questão dela estar vagando por ali, não. Eu acho que ela estava dentro daquilo que ela dava conta mesmo, tá? Ai, Mirza ou Márcia, eu não sei quem foi a primeira, tá? Me perdi. Espera um pouquinho só, Edith. Ali mesmo ela foi barrada. Ela estava vagando, provavelmente, num umbral médio, vagando, ela estava vagando. Provavelmente vagava porque orgulhosamente não aceitava a condição de erro. Então vagava. Mas é assim, ela não uma, foi uma criminosa, sim, mas digamos, provavelmente por ignorância. Então ela vagava por ali. Que nós, quando a gente está falando de umbral grosso e trevas, a gente está falando daqueles, muitos daqueles que tinham consciência do erro e praticaram. Talvez não era o caso dela, por isso que ela vagava pelo umbral médio, tá? Provavelmente não era o caso dela. É, para ela estava livrando aquelas mães de um peso que na sociedade era muito grande naquela época. Uma mulher solteira ter filho era uma complicação sem fim para a mulher na sociedade. Então ela achava que estava fazendo bem. Nós não estamos falando daqueles criminosos que conhecem a verdade e que não a praticam deliberadamente. Aí o crime é muito significativo. Pode falar. Eu não sei se a Márcia terminou. Oi. Aham. Livre-arbítrio. Sabe por quê? A gente vai ver isso bem quando a gente for estudar Obreiros da Vida Eterna, que vai falar do umbral grosso. Vocês vão ver que muitos eles são chamados para receberem ajuda. Mas eles, pela própria predisposição deles, eles não se acham errados em nada. Eles se acham corretos. Eles não querem se vergar às normas, eles querem fazer as normas. É diferente. O pai não deixa ninguém vagando sem auxílio. Mas para a pessoa poder ser ajudada, no mínimo ela tem que também ter algum reconhecimento dos seus erros para poder ser ajudado. Você vê, André Luiz ficou 8 anos no umbral, ele deixou de receber ajuda em minuto algum, mas ele não tinha despertamento suficiente para entender quem era ele. O orgulho dele era tão grande que ele nunca se vergou a Deus, nunca se vergou a nada, nunca olhou, nunca pensou em nada diferente. Né? O materialismo era tão exacerbado, junto com o orgulho, aquilo tudo junto e misturado, que André Luiz foi quando ele então teve um ato de humildade, que ele lembrou de Deus, que ele fez uma prece, ele enxergou o auxílio que estava lá desde o primeiro dia. A gente vaga no umbral não é porque Deus nos abandona à própria sorte, é porque a gente não está desperto para perceber a ajuda de Deus. O que, que nos deixa cego dessa ajuda? É as duas chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo que nos deixa cegos para a ajuda que está sendo ofertada para nós 24 horas por dia.
Então só vaga aqueles espíritos muito orgulhosos e egoístas, muitos. A partir do momento em que ele tem um lampejo de humildade, de entender de que ele não é perfeito, alguma coisa nesse sentido, ele consegue perceber a ajuda da espiritualidade. Mas enquanto ele vaga digamos, naquela como é que se fala? A pessoa que acha que a autossuficiência dele, enquanto a gente vaga com a crença de uma autossuficiência, a gente fica vagando, a gente fica vagando. Até a dor, né? Quebrar essa casca grossa do orgulho e egoísmo, e aí a gente vê que a gente sempre foi ajudado. Em nenhum momento o pai abandonou ninguém. Aquela mulher, com certeza, ela teve, ela com certeza ela teve uma mãe, ela teve um amigo em vida, enfim, ela tem espíritos, ela teve mentores, né? Ela teve anjos de guarda. Então vocês acham que a espiritualidade largaram ela? Não, mas ela se fechou dentro das próprias verdades dela, não se permitindo ver nada além dos próprios conceitos dela. Então fica difícil você ajudar. É como vocês aí, muitos de vocês que são trabalhadores do atendimento fraterno, que vocês acolhem a pessoa naquele primeiro momento, ela fala, e a gente está tentando dar uma orientação para a pessoa e a pessoa está tentando orientar a gente do que ela deveria, do que eu deveria falar para ela. Que tem muito isso quem faz atendimento fraterno. A gente está orientando e eles estão dando orientação como a gente deve se dirigir a eles e falar para eles. Então a pessoa não está querendo ouvir nada. Ela está querendo apenas que você concorde com ela. É o orgulho aí, que não quer admitir que tenha nada diferente daquilo que você pensa do mesmo assunto. Isso, exatamente, porque esse problema é um problema muito sério, é para os outros resolver. Eu não mereço isso. A pessoa se coloca numa posição de que ela não merece o pior, ela só merece o melhor na vida. Então, gente, é difícil ajudar aquele que não quer ser ajudado. Ele quer impor condições e não receber condições para ser ajudado. A Márcia Balter está colocando assim, verdade, ele quer ouvir o que convém, né? E quando a gente quer ouvir só o que convém, a gente fecha as portas. A gente não abre a porta do coração, a gente fecha. A gente tem que estar aberto, receptivo, entender que numa situação de conflito, tem a parte, na nossa condição de espíritos imperfeitos, numa situação de conflito, tem a minha parte e tem a do outro. Em geral, aqui na Terra, o que a gente faz? A gente empurra 100% o pacote de erros para o colo dos outros e se coloca numa posição de vítima como se, entendeu? Se fôssemos vítimas. Mas não somos vítimas. Não somos. Na nossa condição de espírito imperfeito, não. Era o caso daquela vampiro. Ela vagava pelo umbral, com certeza ela teve inúmeras ajudas, mas veja, mesmo nas portas de nosso lar, ela estava impondo os pontos de vista dela. Em momento algum, ela se permitiu olhar que poderia ter um outro ângulo, a mesma situação. O que ela chamava de ajuda podia não ser exatamente, porque ela, como profissional da área de medicina, ela sabia que ela estava tirando a vida de um ser. Então, que ela pelo menos se permitisse a ouvir algo mais e a pensar, se eu estou nessa condição de sofrimento, alguma coisa de erro tem. Tem que ter, né? A gente tem que se permitir a isso daí. Deixa eu só ouvir a Edith, coitadinha, que a Edith ficou aqui perdida. Fala, Edith. No livro consta que ela alcançou a porta por um descuido dos sentinelas Os samaritanos de primeira linha. Isso aí. no portão. Isso aí. Por isso que ela alcançou, chegou até ali, porque não era nem para ela chegar ali. A Edith falou que no livro, quando vai retratar aquela situação daquele vampiro, que ela chegou ali até próximo à entrada da Câmara de Retificação, porque os sentinelas, os samaritanos da primeira linha, havia uma falha na vigilância deles. É verdade isso está retratado no livro. Mas se ela chegou até ali, é porque vibratoriamente ela podia chegar também. Que se ela não pudesse, ela nem encontraria esse caminho. Mas o que eu quero retratar é isso: era um espírito que vagava. Se ela fosse pega na primeira linha, eles iam oferecer ajuda para ela para um outro posto de socorro, para uma outra condição, com certeza.
Mas ela passou despercebida por aqueles que estavam vigilando, fazendo a vigilância daquela localidade. O que aconteceu? Quando ela chegou ali, eles só disseram que ela não pode entrar. E tentaram remanejar ela. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi refratária. Porque em momento algum ela aceitou de que ela fez um aborto. E quando ela fez aborto, como profissional da área de saúde, ela já sabia que pelas próprias leis da nossa sociedade, o aborto já era considerado um crime. Ela não levou isso, nem isso ela não levou em consideração. Nem isso. Ela não só infringiu as próprias leis civis, como ela infringiu as leis de Deus. Então, veja bem, quem é esse espírito? Ela se acha acima do bem e do mal. Vamos usar um linguajar agora forte para a gente entender. Isso é um espírito que se acha acima do bem e do mal. Ele infringe uma lei civil e nem quer saber que poderia ter uma lei acima da lei dos próprios homens. Que espírito é esse? Eu pergunto a vocês. Né? A Márcia Leal está colocando assim, vitimização. Não se acha merecedor da situação. Ele acha que ele está vivendo aquilo ali porque, coitado, ele é vítima, ele caiu de gaiato no navio. E que a gente precisa tirar ele dali porque ele não merece. Ele não entende que nós não somos vítimas de nada, nós somos vítimas de nós mesmos. A gente entende isso. Pode ser que muita gente não entenda isso, mas uma coisa é eu não entender e a outra é eu fechar os meus ouvidos para não querer entender. Porque eu não quero ouvir outra coisa a não ser aquilo que eu fale, aquilo que eu penso. Foi para todo mundo? Posso seguir? Deixa eu ver onde eu estou. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. Então é diferente. Olha só, as colocações que ela colocou são essas que a gente estava falando. Se a gente seguisse mais um pouco, né? Olha lá. Eles já se torturam, já sentem remorso, já se sentem arrependidos daquilo que faz, já quer consertar o erro que praticou. Vamos citar de novo a vampira. Ela sentia um desses três aí? Nenhum. Né? Então, para nosso lar, ela não serve. Mas para Campo da Paz, ela serve. Ela vai servir. Tanto é que vocês vão encontrar lá os dementados, quando a gente leu, tinha alguém arrependido do que fez? Não, tudo que fez tinha uma justificativa. Tudo. Para todos os erros cometidos tinha uma justificativa. Escravizava, justificava, fazia mal ao fulano, estava justificado. Para tudo tinha uma justificativa. Né? Então, o arrependimento não tinha batido na porta desses espíritos em lugar nenhum. Para entrar em nosso lar, já tem que estar pelo menos incomodado com aquilo que fez de errado. Tem que estar sentindo já esse incômodo, que é o famoso remorso que a gente chama. O que é o remorso? O remorso é quando a gente fala assim, meu Deus, eu errei, eu sei que eu errei. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. E agora eu quero consertar essa burrada é muito grande. É melhor do que aquele que fala assim, eu não errei nada. O que eu fiz foi pelo bem das pessoas, o erro é do outro. Esse cara é o quê? O que está vigorando nele? O orgulho. Ele se acha o suprassumo da verdade, ele está se achando acima do bem e do mal. Foi? São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. É verdade, onde impera a bondade, a maldade não ganha campo. Né? Você não dá alimento para ela. Né? Ou você se afasta. Então, aquela pessoa fica sozinha, sem poder. O mal só existe porque existe um alimento. Onde a maioria... Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Quer dizer, está lá colocando, olha aí, mais uma vez ela coloca que Campos da Paz está moralmente menos evoluído do que nosso lar. Então a gente já sabe que não é umbral fino mesmo, com certeza. Porque ela já delimitou que o que separa uma colônia da outra é a questão da moralização. Ela deixa claro para a gente as questões de Campo da Paz. Ela vai descrever para a gente, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, ela coloca que a situação
dos espíritos que habitam o campo da paz é inferior à colônia Nosso Lar. Os que habitam o campo da paz são espíritos endurecidos que ainda não foram tocados pelos arrependimentos. Eles não estão tocados por isso. E lembra no livro Céu e Inferno, que fala dos 3 passos pedagógicos para a transformação, a evolução moral? O primeiro passo é arrependimento. O segundo passo, expiação, que é trazer o puro para fora. É isso que significa a palavra. E o quarto passo, terceiro, desculpa. Primeiro, arrependimento, expiação e reparação. O terceiro passo é devolver à vida o que você tirou da vida. Isso é reparação, é devolver à vida aquilo que você retirou dela. Então, os espíritos que habitam ou que estão sendo socorridos hoje em Campo da Paz, eles não se encontram muitos deles, nem no primeiro passo, que é o passo do arrependimento. Eles não se encontram lá. Eles não estão arrependidos, eles estão justificados. Ou seja, para todos os erros deles, eles arranjaram justificativas maravilhosas, que dão verdadeiros tratados. Essa é a verdade. E aí, lembre-se sempre, quem se justifica não se modifica. Foi? Condições dos habitantes do Nosso Lar e Campo da Paz. Agora o paralelo. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. O que é um obsessor? O que é um obsessor? É um espírito orgulhoso, sofredor, que voluntariamente faz mal ao outro. Voluntariamente faz o mal ao outro. Voluntariamente. Então, lá se encontram espíritos nesta condição. Espíritos cujo mal predomina na vida deles. Porque uma pessoa, para fazer mal ao outro, o mal está dentro dela, é o retrato dela. Ela é má, de alguma maneira. Um espírito que não sente nenhum arrependimento, um remorsinho de um mal, ele não sente nunca que ele esteve errado em situação nenhuma. Ô, gente, qual é a classificação desse espírito? O espírito endurecido. Vai lá no livro Céu e Inferno que vocês vão encontrar. É um espírito endurecido. É aquele espírito que ele não se arrepende de nada, ele não está errado em nada, tudo que ele fez está correto. Quem está errado? Os outros. É os outros. Isso que eu falo, uma pessoa que se dirige a gente, que quer ajuda, e ela já se coloca numa posição de que errado é sempre os outros, gente, esquece. Essa conversa não vai em bom lugar. E se você conversou com ela, explicou uma porção de coisa, ela continua estando certa e é o outro que está errado, esquece que você não vai para lugar nenhum, você não tem como ajudar essa pessoa. Sabe por quê? Ela não quer ajuda, ela quer cúmplice, é diferente. Ela não quer ajuda, ela quer um cúmplice para as atitudes dela. Ajuda pressupõe-se que você está querendo fazer alguma coisa diferente das suas próprias ideias, do seu próprio ponto de vista em relação a alguma coisa. Pode falar, Misa. É, não. Isso aí. No linguajar hoje do século XXI, sabe como que a gente, no linguajar fora da doutrina espírita, sabe como a gente classificaria esses espíritos que estão lá, nessa campo da paz, que não tem arrependimento, não tem nada disso? De pessoas tóxicas. Conversem com uma pessoa tóxica. Vocês já conversaram com gente tóxica? O mundo inteirinho está errado. E ela? Ela não. Ela não. Ela está ali só tentando ajudar os outros. Ela faz de tudo. Né? Então, tá, conviver com gente tóxica é o seguinte, a pessoa só vai mudar se ela tiver vontade. A gente tem que entender isso. A pessoa não tem, ela está sendo um entrave na sua vida. Infelizmente, gente, sabe o que nos cabe fazer? Se afastar.
que é o que os nossos mentores fariam se a gente insistentemente continuasse pelo mesmo caminho. Não há muito o que fazer, sabe por quê? Eles não arredam o pé ali da posição deles. Eles não arredam. A gente tem que estar sempre pronto para ajudar, mas no entendimento que não adianta ficar batendo ali, porque não dá. Só muita dor para quebrar a casca de um espírito endurecido. Por isso que Allan Kardec os classificou de endurecidos. O que é uma coisa endurecida? Difícil de ser partida, quebrada, resolvida. O que é uma pessoa fácil de lidar? Uma pessoa flexível, né? Ela se adapta às mudanças, ela se adapta a novos pontos de vista. O que é a pessoa dura? É sempre a mesma coisa. É sempre aquilo ali. Não, não pode ser além, tem que ser aquilo. Se não for, não é. Ou é aquilo ou não é. Posso. E para os outros, ela não percebe. Em geral, esses espíritos, que Kardec, engraçado a definição dele, é de endurecido, né? O que é uma coisa dura? É uma coisa que não tem muita sensibilidade, né? Não dá movimento, não tem sensibilidade, não tem percepção. Em geral, essas pessoas elas não percebem nada além dos próprios problemas dela. Elas não estão nem aí se você está sofrendo, se não está, elas vão dizer que não, que fazem tudo por você. Enquanto que não faz nada, porque nem se mexe, tão dura, elas nem se mexem. Elas não fazem nada por você. É isso aí. Sim, não percebe. A percepção é obtusa, né? Eu me perdi ali um pouco. Nas câmaras, né? Nas câmaras que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, ou seja, as pessoas já estão vendo. Dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos. Né? Olha que não é fácil, né? Que se sentem absolutamente certos. Que é uma pessoa que se sente absolutamente certa, ela é orgulhosa. Absolutamente certa. Nas fantasias perigosas que esposaram. Ou seja, elas interpretam aquela vivência, aquela situação, de acordo com as fantasias delas. Elas dão, né, uma conotação pessoal. Mas aquela vivência não tem aquela conotação que a pessoa está dando. Não tem. Né? É próprio da pessoa imatura que nunca se aceita errado. Ela cria uma situação, conta a história do jeito que ela quer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando alguém vem com uma história, porque uma história sempre tem três versões: a da pessoa, a da outra e a verdadeira. E é difícil a gente saber qual é a verdadeira. É difícil. Porque eu estou ouvindo uma face, eu não estou ouvindo a outra, então já me dificulta, né? E às vezes eu estou ouvindo uma face e a outra face, mas mesmo assim nenhuma delas refletem exatamente a realidade, né? É difícil a gente dar parecer, é muito difícil. E vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade, ou seja, pessoas que estão enfermas, mas que dizem que estão ótimas, que é o resto do mundo que está doente, é o resto do mundo que precisa de médico, é o resto do mundo que está errado. Não é ela, não é ela. Então é difícil lidar com gente assim? Muito, muito. Não há nada que fazer, só a vida. A vida tem que deixar a pessoa viver a vida. A gente tem que seguir e deixar a pessoa viver a vida dela. Até o dia que ela verdadeiramente mostrar propósito sincero de querer mudar o ponto de vista dela. Que ela está presa, agarrada. Se tem aí um apego, esse apego é a opinião pessoal sobre as coisas que estão ao redor. Por isso que eu digo para vocês que o último apego é o nosso apego egóico. Né? O dia que a gente se desapegar da gente mente, a gente se liberta dos ciclos reencarnatórios de dor. Porque o problema nosso é que a gente está com a razão e os outros estão sempre com a mentira. Não é assim? Nós somos o suprassumo da razão e o resto do mundo é o resto do mundo. Condições do habitante de Campo da Paz e os da crosta. Agora vamos estabelecer um paralelo em quem está em Campo da Paz e quem está na crosta. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens. Então, ela está dizendo que ali, naquela colônia, em Campo da Paz, o comportamento daqueles espíritos é muito parecido com os nossos.
Olha que interessante, que ela coloca nossos irmãos na carne. Então é muito parecido. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos, né? E aí passam filosofias das mais variadas para as pessoas seguirem, né? Porque, aliás, quando a pessoa fala bonito, todo mundo se encanta, mas às vezes nem sabe do que a pessoa está falando, só é bonito as frases, mas o conteúdo é negro, muitas vezes, né? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções. É verdade. São as máscaras que a gente aqui vai colocando uma por cima da outra e que tem dia a gente nem sabe qual que vai botar, que já botou tanta, tem tantas empilhadas que você já nem sabe mais. Você já nem sabe mais quem é você. Que você vive tantas facetas que quem é você na realidade? Você não sabe. Por isso que esses espíritos depois sofrem muito, porque eles estão tão distantes deles mesmos que eles vivem sofrimentos horríveis. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Ainda tem que viver com isso. Como se não bastasse toda a dificuldade, aí esses espíritos se afinizam tanto com a gente, porque eles são tão iguais a todos nós, que há uma dificuldade imensa do trabalho que eles realizam lá para que esses espíritos possam se libertar deles mesmos, não é de outras coisas. Imagina o trabalho lá como é árduo. Fundação de Campo da Paz. Assim como o nosso lar tem a sua história de fundação pelos colonizadores portugueses, tem a deles aqui. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Né? São culpas dolorosas, mas não chegam a ser tão criminosos. Umbral grosso e trevas são espíritos muito criminosos, gente. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Então a gente tem um pouco de história da fundação de Campo da Paz, tá? Foi isso. Foi para todo mundo? Se não foi, vocês têm que se posicionar, tá? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender com o Eduardo. Eduardo, eu espero que sim. Sim. Uhum. É. É, é maravilhoso mesmo. É paraíso. Paraíso mesmo. Mesmo. É. É muito pesado. Você vê que eles são muito parecidos com a gente. Então, para ver o inferno que a gente vive aqui, né? E a gente gosta tanto de ficar aqui. É. Pedir a gente pode, né? Não custa nada, né? Eu ando tão enrolada que nem pedir eu não peço mais. Estou deixando por conta dele decidir, que eu acho melhor, sabe? Eu estou até com medo de falar alguma coisa ultimamente. É, agora eu não falo mais nada. Sabe por quê? Ele vai dizer por que que eu não vou poder ir para nosso lar. Eu não estou muito afim de ouvir. Manda para onde quer e fica por isso mesmo. Pronto, para onde dá. Não vão discutir, não, que quanto mais fala, pior vai sendo, entendeu? Deixa assim como tá, que tá bom.
Eu também, Márcia. Eu vou contigo trabalhar. Tu não quer um auxiliar, não. Eu carrego o saco de lixo e ajudo a varrer, hein? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue um serviço de Colube lá em cima, de Condep. Eu tô pegando qualquer negócio. Beleza, fechado, né? A gente brinca, mas quanto mais a gente mexe na nossa situação comportamental, mais coisa aparece. Isso para quem está predisposto a olhar um pouco. A gente não aguenta ver a metade das nossas sombras. E tem gente que acha que nem erro não tem. Essa é a verdade. Que eu chamo, eu brinco, que eu falo que esse pessoal é o pessoal que está acima do bem e do mal, né? A Ana Lúcia falou que ajuda a varrer. Eu também, Ana. Eu tô pegando qualquer serviço. Carrego a latão de lixo, qualquer coisa. Bom, a gente vai, Elisa. Eu tô topando ir junto. O negócio é a gente ficar junto. Pelo menos a gente fica melhorzinho. Vai brilhar. Ai, ai. Mas, gente, é isso, né? Quanto mais a gente mexe, mais sujeira a gente vê na nossa caixa comportamental. Mas, assim, também mais possibilidades a gente vê de consertos também. A gente também não pode falar que a gente só vê coisa ruim. Não é verdade isso, né? A gente tendo essa consciência um pouquinho que desperta que ela esteja, que é pouco, né? Mas a gente já consegue fazer alguma coisa de bom para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. É pouco? Muitas vezes é. Muitas vezes é muito pouco. É o que a gente dá conta e é melhor pouco do que nada. É isso que a gente não pode perder o foco, né? Não pode perder o foco, né? Oi, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Tá ótimo. A gente também, eu vou parar aqui, porque eu acho. Vai lá, todo mundo de trabalho. Beijo, beijo, fica com Deus, boa noite. Ô, gente, eu vou parar aqui porque faltam 6 minutos e o que que vai acontecer? A gente não vai ter, em 6 minutos, a gente não fecha o próximo capítulo, né? Que a gente vai falar da Aldonina, algumas coisas, a gente vai tecer alguns comentários. Então, esse capítulo 30 vai ficar para a próxima aula e se der, a gente faz o 31 junto, tá bom? Como hoje a conversa foi mais calorosa, calorada, né? E foi bom que a gente precisava parar as arestas sobre a nossa visão dos umbrais, né? Então foi bom, porque é um assunto difícil mesmo de compreensão, né? Apesar de que com certeza a gente já passou por lá muitas vezes, mas a gente não passou com esse olhar de quem está aprendendo as situações do umbral, mas passou como aquele que precisava do umbral para se desintoxicar de si mesmo e receber a ajuda que precisava, né? É diferente. Oi. É, vai depender. Não, até bem melhor. Eu já estava até te colocando numa posição melhor. Tu achou que ia ser pior? Eu não coloquei isso. Você pode despertar tão bem que você logo recupere rápido a consciência de si própria e até os seus arquivos. Então, eu não posso dizer que você vai desencarnar exatamente assim, nem para mais e nem para menos. Mas eu posso dizer, pode até reencarnar para mais. De repente, você desencarna numa condição tão boa que você se torne senhora de si mesmo que você logo abre os seus arquivos e logo a sua consciência seja dilatada com rapidez. Eu não posso. Quem somos nós, né? Uhum. Sim, é.
eu quero fazer uma parte nesse esquecimento. Quando a gente fala de esquecimento, a maioria dos espíritas esquece de uma coisa. Eu esqueço as personalidades. Então, eu não sei se eu morei na Espanha, se eu morei em França, se eu fui fulano. Isso eu não vou lembrar. A não ser que isso seja interessante, a espiritualidade vai me fazer lembrar. Caso contrário, não. Mas a consciência moral, ela não se perde. Você reencarna com 100% da sua consciência moralizada. Porque senão a gente andava para trás. Se eu apagar aquilo que eu adquiri moralmente, como Deus vai pedir que eu acerte nessa vida se eu apagou meu disquete todo, meu HD inteiro? Então entenda, não é apagado da nossa memória, a evolução moral ela vem integral, integral. Ela vem integral. Ela vem integral. O que você pode, às vezes, o que vai estar abafado são as lembranças de vida passada, e dependendo dos nossos débitos, às vezes a nossa intelectualidade é um pouco abafada também a pedido nosso, por alguma razão. Mas, digamos assim, a parte moral, nunca, porque senão Deus não pode me cobrar uma postura melhor se ele apagou tudo. Como? Eu estou sem nada. Não posso, tá? Então, é isso aí que vocês têm que lembrar, tá? Eu vou fazer uma breve prece para a gente poder encerrar, tá, gente? Eu sei que teve pessoas que já teve que sair, mas vou fazer rapidamente para vocês poderem também ir para os seus afazeres. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, bondosos amigos espirituais, nossos mentores que nos protegem e guiam, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa gratidão por tudo que nós estamos recebendo através da doutrina dos Espíritos, e que essa boa energia, essas boas vibrações que por hora sentimos, ela possa ser mantida no nosso lar, com os nossos familiares, na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. Gratidão por tudo, que essa paz e esse amor prossiga agora entre nós todos. Muito obrigada.